Bom dia, bom dia, maravilhosos. Bom dia para você que está aqui comigo e bom dia para você que está aí assistindo gravado. Bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que tu for assistir. Eu vou começar com uma oração. Quero, Senhor, te convidar e te consagrar totalmente esse momento que é teu, porque foi tu que deu e colocou dentro da minha mente esse treinamento, essa missão de passar sobre essa parte tão importante que a gente deixa sem conhecimento, que nós não temos conhecimento. E a tua palavra diz que nós vamos padecer por falta de conhecimento, e é verdade, meu Deus. Como a clareza e o entendimento da tua palavra e daquilo que tu deixou escrito como manual da vida, Pai. É simples para fazer com que nós possamos ser mais fortes, mais sábias, mais amadas, mais amorosas, para levar a nossa vida com mais leveza. A vida tem que ser vivida no processo. Precisamos curtir o processo, precisamos aproveitar a caminhada, precisamos olhar para os lados, Pai. E é sobre isso que nós precisamos entender, e é sobre isso que eu declaro hoje, que estamos renovando a nossa mente, estamos aqui renovando a nossa visão, renovando os nossos sentimentos. Estamos aqui, Pai, para começar uma nova história. Hoje eu quero te pedir que tu esteja aqui, que tu me use, que a tua sabedoria me alcance para que eu leve aquilo que tu deseja. Ei, Espírito Santo, estamos juntos nessa. E o que, Espírito Santo, tu quer entregar hoje para cada uma dessas pessoas? O que, Espírito Santo, tu quer derramar sobre essas mulheres? Eu declaro derramação de vida. Eu declaro, Pai, derramação, transborde de vida e vida em abundância, Pai, sobre a vida delas, em nome de Jesus. Nenhuma artimanha do inimigo vai prosperar sobre a vida delas, nenhuma artimanha do inimigo vai se cumprir sobre a vida delas, porque sim, a vida delas, a minha família, a família delas, o nosso trabalho está guardado pela tua graça, por ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gatas. Que o Senhor nos conduza. Hoje, no momento que eu estava orando, eu vou começar lendo, tá? Uma parte do meu livro no final, literalmente no final. Nosso assunto hoje é posicionamento. A palavra posicionamento, ela tem uma... Inácio, tu pode baixar o teu vídeo? Ela tem um poder muito grande. A palavra posicionamento é aquilo que Deus quer de nós. Se posicione. Deus, ele, para que ele possa é, fazer e cumprir tudo aquilo que ele tem para nós, ele precisa da nossa ação. E a nossa ação está totalmente ligada a se posicionar. Quando eu me posiciono como uma vítima, quando eu me posiciono como coitada, quando eu me posiciono como pobre, quando eu me posiciono como miserável, como infeliz, quando eu me posiciono como pequena, pequena eu sou. Porque sim, assim como eu me vejo, Deus me dá a oportunidade de me ver da forma como ele me vê. Mas eu preciso saber como eu escolho me ver. Como Deus me vê ou como o inimigo me vê. Eu me posiciono como Deus me vê ou como me posiciono como o inimigo fala que eu sou. E para quem quer entender um pouquinho mais, pode assistir a nossa aula de ontem, se você não assistiu, tá gravado, tá no YouTube, porque ela fala muito sobre isso, sobre como o inimigo fala na nossa mente. Gurias, como você se vê, assim é como irá acontecer. Como você se vê, assim é como irá acontecer. Mesmo que Deus tenha te escolhido para vencer, ele te dá o livre-arbítrio de escolher ouvir a ele ou não. Isso é uma escolha. E no livro que eu tô lendo, que é claramente o caminho de Deus para a saúde mental, tô falando o caminho de Deus para ter uma saúde mental saudável. É o caminho do Pai.
Não é o caminho que dizem, não é o caminho que está na moda, não é. É o caminho que está escrito, que Deus deixou para nós, desenhado, escritinho lá. Esse é o caminho, tá? Que eu estou falando aqui. E aí, eu vou ler uma parte que diz assim, ó. Você pode mudar. Você pode mudar. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Medo é um sentimento que se instala e ele é normal. Ele faz a nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, né? Porém, o medo é uma semente do inimigo. Ele planta uma sementinha. O medo de dirigir, e acontecer tudo isso. Aí a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Que é o dirigir. O medo de dirigir. Aí eu tenho medo, eu não tiro carteira, olha, mas eu tenho muito medo de dirigir. E aí o inimigo coloca na tua cabeça, quando tu dirigir, pode acontecer isso, tu pode ir indo com seus filhos e acontecer isso, e aí ele começa a lançar imagens na tua mente. Mas é porque nós permitimos que ele lance essas imagens. Porque eu posso, na hora que eu tenho medo, não, perfeito amor de Deus me dá a capacidade de lançar fora todo medo e eu vou me desafiar a andar uma quadra. Andou uma quadra, venceu, celebra, meu Deus, eu venci, eu consigo. E aí começa o processo de ir vencendo, vencendo e vencendo. Então você pode mudar. Como? A chave para mudar, pensar, parar, pensar diferente. A chave para mudar, para pensar diferente, é muito simples. Abrir a boca é o escudo da fé. Quem entende da palavra tem que fala o escudo da fé, a armadura e tudo mais. Abrir a boca, ontem a gente falou sobre o que mais fala na Bíblia é a palavra dizer, o verbo dizer. Eu digo, eu vos digo, eu digo. Então, o que tu fala, a tua palavra, é a chave para mudar. Vocês têm noção que uma porta se abre com uma chave? Olha aqui, presta bem atenção. Imagina uma porta trancada. Não tem Cristo que te deixe entrar nela. Mas tu consegue a chave. Quando tu tem a chave dessa porta, tu abre e se abre. E aí tem tudo de bom e perfeito. Qual é a chave dessa porta, gurias? A boca, a palavra, a boca. Se você quer mudar, levante esse escudo para o diabo e diga: aqui não, valentão. A liberdade reina nesse lugar. Em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque quem nos deu a permissão, foi ele. Quando se fez homem, morreu e ressuscitou. Se não acontecesse esse processo, nós iríamos continuar ainda escravos. Ou seja, aqui não, a liberdade reina. Olha bem, é uma frase para te usar. Quando vinha o pensamento, e eu vou ler essa parte, porque ensina claramente como. Quando você aprender a lidar com o diabo e seguir na ofensiva em lugar de ficar na defensiva, o diabo não poderá encontrar nenhum lugar na sua vida. Você não pode impedi-lo de tentar, mas as setas dele cairão de você sem qualquer impacto. Vai bater em ti e voltar, vai bater em ti e voltar. Olha só, é, estou decidida. Olha só, presta atenção sobre casamento. Ontem, quem estava na reunião, a gente falou sobre casamento, né? E diz assim, ó, ela explica, você não pode impedi-lo de tentar, mas você pode, tá? Botar por terra, tchau, filha, Deus te abençoe, vai com Deus. Botar por terra as armas dele, as setas dele. E aí eu vou ler uma parte que ela fala sobre o relacionamento. Meu marido Jimmy e eu estamos casados há mais de 3 anos. Nós nunca, nós nunca, não estou mentindo, nunca levantamos a voz um para o outro. Nós discordamos às vezes. Sim, com certeza. Eu sou mulher e ele é homem. Mas sabe, nossas discordâncias não precisam ser explosivas. Eu posso dizer a ele: veja, querido, é isso que eu acho.
E ele dirá: mas eu não concordo. Então, nós chegamos a um consenso e resolvemos as coisas. Presta atenção nisso que eu vou ler. Estou decidida que minha filha nunca ouvirá uma briga entre nós. Mas se você permitir, isso aqui estourou minha mente e me trouxe muita revelação. Mas se você permitir que o diabo tenha lugar na sua vida, na sua alma e na sua mente, você vai se ver pegando cada pequena coisa que o seu marido fizer e transformando em algo que ofenda você. Olha isso. Não é assim que você gera mudança em sua vida. Posso parecer dura, mas eu vivi e venci esse caos. Eu aprendi que é preciso ter a determinação de um bulldog para se livrar de todo o caos, se quiser ter liberdade no lar, se quiser ter liberdade na vida e se quiser ter liberdade no seu casamento. Presta atenção. Paz, shalom. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Eu quero trazer essa parte do livro onde fala sobre paz, shalom. Presta atenção. A palavra, olha só. Tu, Senhor, é Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A palavra tu, neste versículo, está se referindo ao Pai. Leia o versículo novamente. Sublinhe. Inácio, eu estou gravando a minha reunião. Sim, estou indo, vou levar uma... A palavra perfeita, me perdi aqui. A palavra tu, neste versículo, está se referindo ao Pai. Leia o versículo novamente. Volta no versículo. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ou seja, a palavra tu nesse versículo está se referindo ao Pai. Leia o versículo, tá? Sublinhe a palavra perfeita paz. Se você tiver papel e caneta agora, anota a frasezinha, as palavras perfeita paz. Qual é o qualificador para andar em perfeita paz? Ter a mente firmada em Deus, porque você confia nele. Lembra que ontem nós falamos sobre crer, fé é confiar, é acreditar, é independente de tudo, tu continuar crendo? A palavra perfeita em Hebreus, gurias, prestem muita atenção nisso, porque quem já olhou filme, minissérie, vai entender e vai lembrar que os hebreus falavam a palavra shalom. Quem já viu os hebreus falando shalom, shalom? Quem já viu um filme? Quem já viu uma minissérie? A palavra perfeita em hebreus é shalom e significa sem falar nada, sem nada quebrado, sem faltar nada, sem nada quebrado. O que significa shalom? Sem faltar nada, sem nada quebrado. O que quer que esteja faltando na sua vida, eu proclamo que não falta mais. É isso que quer dizer shalom. Se tu falar shalom, shalom, olha isso. Eu olhei a minissérie Os 10 Mandamentos e eu lembro perfeitamente deles dizendo shalom, shalom. Ou seja, o que quer que esteja faltando na sua vida, eu proclamo que não falta mais. O que quer que esteja quebrado na sua vida, eu proclamo que não está mais quebrado. Então, hoje, olha só, o posicionamento. Para falar sobre posicionamento, o que eu preciso? Boca, palavra, entender que eu declaro nova vida para mim. Que eu declaro, Fábio, mas tu não tem noção de como tá a minha vida. Te posiciona. Tá na hora de tu te posicionar e sair disso. Porque nisso tu vem, ó,
há muito tempo. Tá bom aí? Continua. Não tá? Te posiciona. E ontem, Deus falou muito claro para mim. Sabe por que que as pessoas não se posicionam? Sabe por que que nós temos tanta dificuldade? Vocês têm tanta dificuldade de se posicionar? Porque vocês não entendem e não dão o devido respeito. Não é respeito a palavra. Vocês não consideram o quão existe um mundo espiritual em que o inimigo está o tempo inteiro em volta de ti. Literalmente. Você não dá a devida importância para o que acontece dentro da tua vida e que é o inimigo que está fazendo. Pense completamente que você não dá a devida importância. Você se deixa levar por ele. Ontem a gente falou sobre o castelo, sobre a prisão. Outra parte que eu sublinhei do livro assim, no hebraico, esse versículo diria, o versículo que nós lemos lá, né? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em shalom, shalom, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ou seja, tu, Senhor, em shalom, shalom. Ele quer chamar a atenção por meio da multiplicação. A palavra shalom, em sua raiz, também significa salvação. Mas ela não significa somente salvação para a alma. Ela também está falando sobre saúde, sobre prosperidade, riqueza e bondade. Quer dizer todas essas coisas boas. Na verdade, esse versículo poderia ser explicado assim: eu vou tornar você duplamente cheio de paz. Shalom, shalom, duplamente. Eu vou tornar você duplamente cheio de paz. Eu vou tornar você duplamente próspera. Eu vou tornar você duplamente vitoriosa. Você, cuja mente está firmada em mim. Em mim. Em mim. Isso é motivo para você começar a festejar. Esta é a festa da bênção. Eu preciso, você, agora, eu declaro que você, que eu, nós iremos conseguir nos posicionar contra o inimigo, contra, porque existe, sim, uma força espiritual na nossa volta. Existe. Fábio, mas eu não acredito na palavra de Deus, azar o teu, que vai ficar sofrendo muito mais tempo. Eu tô te dizendo por autoridade, o problema é teu, que vai ficar no vale morrendo e sofrendo muito mais tempo. Tá tudo bem. Deus te dá livre arbítrio para escolher. Mas eu posso te garantir, eu posso te afirmar, eu posso te dizer, Jesus te ama. E Ele quer que tu viva uma outra vida de abundância, tranquilidade e sabedoria. Eu te digo claramente que saúde em abundância Deus tem para ti. Mas está linkado à palavra de Deus. Tá tudo bem se tu não quer aceitar. Tá tudo bem se tu não quer entender. Eu também não quis por 40 anos. Não, que 40 anos? Por 44 anos. Eu busquei em outras coisas. Eu seguia a palavra, eu já era até cristã, meu povo. Eu já tinha aceitado Jesus. Mas eu ainda achava que tinha outras formas. Eu ainda não entendia que Jesus é o único caminho. É o único caminho. E isso não estou falando aqui sobre a religião tal. Eu estou falando aqui sobre o evangelho de Jesus. Ide e levai o meu evangelho. Ninguém falou, ele não disse. Ide e levar a igreja evangélica tal, a igreja católica tal. Ide, presta atenção no que eu quero te dizer. É a palavra revelada, identificada e clara. O nome desse treinamento que Deus me entregou foi A Hora Certa.
E eu pensava que a hora certa tinha a ver com o relógio. Não. A hora certa tem a ver com tá na hora. Tá na hora de tu levantar. Tá na hora de tu parar de sofrer. Tá na hora de tu parar de criticar. Tá na hora de tu parar de julgar. Tá na hora de tu acordar para viver. Para viver. Olha só, duplamente vitoriosa, duplamente próspera, duplamente firmada, duplamente alegre, duplamente na paz para viver duplamente o melhor que Deus tem para nós. Uma ilustração perfeita do que acontece com a mente quando você não a mantém nos limites da estrutura é um slime. Quem é que já viu? Quem tem criança já viu, né? Que é aquela coisa melequenta que a gente põe na mão e vai apertando assim, tá? Um slime, gurias, ele se tu colocar na mão, tu começa a apertar, ele começa a saltar para fora. Essa é a imagem. Imagina agora um slime na tua mão. Botou aqui, ele tá inteirinho. Tu começou a apertar e ele começa a saltar. Isso é o que o inimigo faz com a chama-se opressão mental que o inimigo faz. Ele pega a tua mente e ele começa a dizer coisas, porque tu não tem capacidade, porque tu não tem, porque tu é muito, olha, porque não, porque a tua mãe isso, lembra quando tu fez isso, lembra quando tua mãe te fez aquilo, lembra quando teu marido isso, e ele vai apertando, e a tua mente começa a transbordar, que nem o slime, para fora, derramar tristeza, sentimento de incapacidade, tudo, pensamentos, ideias e sugestão virão a você, e você pensará, acho que eu não sou muito boa. Acho que eu não sou uma boa cristã. Eu já pensei isso, sabia? Acho que eu tô fazendo errado. Acho que eu não sou. Por quê? Porque Deus sabe exatamente. Porque o inimigo sabe exatamente para que Deus me chamou. Exatamente. Então é lógico que ele vai tentar me parar. A verdade é que os dardos inflamados dele não precisam atormentar você. No instante em que começa um pouco de agitação, aqui ela está falando sobre a como que começa, tá? Como, gurias, esse livro, ele foi um presente que eu ganhei de uma amiga. E quando ela me contou que ela estava lendo esse livro, uma amiga aqui de Floripa, olha só como é que o inimigo é. Quando ela me contou que ela estava lendo esse livro, ela me falou algumas partes e eu comentei com ela, assim, sobre coisas que eu li, que eu já ouvi e tal e tal. E na minha cabeça, eu entendi sobre tudo. Na minha cabeça, eu estava entendendo, eu estava dominando aquilo ali, conversando com ela, entendendo sobre tudo. E aí ela me deu no meu aniversário esse livro. Quando ela me deu esse livro, eu comecei a ler, eu comecei a entender que eu achava que eu entendia de algo. E aí entra sobre conhecimento, sobre trabalho, sobre o teu trabalho, sobre o nosso trabalho. Muitas vezes a gente acha que a gente não precisa mais aprender porque a gente já sabe tudo. Ai, porque eu já participei dessa reunião, eu já sei isso. Minha querida, em todo o lugar nós temos algo para aprender. Em todo lugar tem um ponto de conhecimento de algo que eu ainda não sei. Isso é muito sério. E aí ela fala como que é o que a gente começa, como que pincela, assim, primeira pinceladinha que começa o slime a ser pressionado. Olha só. O diabo, ele traz pensamentos. Ele faz o que faz enquanto tenta usar suas ciladas contra você. Você não pode impedir completamente ele de fazer o que ele tenta fazer, porque você vive nesse planeta e ele também vive. Fábio, mas eu não acredito, azar o teu. Vou te falar de novo. Eu não acredito que exista um inimigo. Eu disse para uma pessoa, tá?
Eu vou falar bem claro, eu vou falar bem rasgado e sinto muito. Eu não acredito que exista, que Deus tenha todo esse poder. Eu não acredito que exista o inimigo. Eu não acredito. Sim, mas tu acredita num ser humano que tu nunca viu na vida. Estou falando sobre a minha pessoa. E aí tu senta na frente dessa pessoa e muitas vezes tu dá tua mão para essa pessoa ler, ela larga umas cartas e fala a tua vida e te conta e tu acredita. Então, Urias, azar o teu se tu não quer acreditar. Eu vou dizer a mesma frase. Azar o teu, literalmente. Eu tô aqui para te mostrar o melhor de Deus, o melhor. Na verdade, o que, voltando, você não pode impedir completamente que ele impedir ele de fazer o que ele tenta fazer, porque você vive nesse planeta e ele também. Mas a verdade é que os dardos inflamados dele não precisam atormentar você. A ira, olha os dardos inflamados, prestem bem atenção no que são. A ira, o estresse, os ciúmes e até alguns problemas de confiança começam com um pensamento mínimo. Com a ira, especificamente, você só está um pouco aborrecida com uma situação. Ela começa bem pequena. Por exemplo, eu amo cozinhar. Faço isso com frequência. É divertido para mim. Por exemplo, você já bateu um chantilly com um fouet, aquele manual, né? A princípio, o creme na tigela está relativamente liso. Ele não tem ondulações. Eu quero que vocês imaginem agora um creme que você vai bater, né? Uma clara em neve que você vai bater com fundo, com fouet. Mas no instante em que você começa um pouco de agitação, o que que acontece? Algumas bolhas começam a se formar e ele fica um pouco borbulhante por cima. Então, quanto mais você bate, quanto mais esforço é colocado no creme, mais ele começa a enrijecer e a aumentar de volume. No fim, quando bate por tempo suficiente aquele creme, bate, você pode fazer um bico pontudo com o creme e ele fica nessa posição. Se tu puxar ele fica parado, né? Olha só. Pense nessa imagem do creme batido quando pensar na ira. Você precisa interromper seus pensamentos antes que eles enrijeçam. Confesse, diga à sua alma o que ela tem permissão para pensar. Quando você começar a ver apenas algumas bolhas de ira, começou a sentir a bolha da ira, não deixa ficar o enrijecido. Meu, isso para mim foi um estouro, né? Porque, pense, se você conseguir ser forte o suficiente para parar quando forem apenas algumas bolhas, ela não arruinará a sua vida, nem cortará ninguém com sua ponta afiada quando crescer e enrijecer. E eu quero entrar agora num ponto que ontem nós falamos na reunião de noite, com a Kátia, inclusive, e ela vai contar para vocês. Eu pedi que ela estivesse aqui hoje para ela contar que Deus, ele fala conosco de todas as formas. E na palavra dele fala que se tu não ouvir, ele vai usar uma pedra para falar contigo. E aí, tu pensa assim, ah, meu Deus do céu, como que uma pedra vai falar comigo, né? Porque, tipo, é muito fora da casa. É muito fora da ideia do normal. Tá tudo certo. Deus não é Deus normal. Normal é tu. Deus é Deus de poder, de sobrenatural. E ele usa pessoas para falar com a gente, sonhos para falar com a gente. Mas quando a criatura é muito teimosa, mas ela continua buscando. Ela não entende, ele faz um desenho, ele mostra, ela continua buscando. Eu quero ouvir tu falar. Mas aí a pessoa não. Olha, eu já mandei a fulana, eu já mandei a pastora, eu já mandei o homem na rua, eu já mandei o motorista do Uber. Eu tô falando isso sobre a minha vida, né? Eu já mandei tanta gente falar com essa criatura, mas agora eu vou mandar uma árvore. Que foi o que aconteceu com a Kate. Mais ou menos assim, ela vai contar para vocês o que aconteceu. Mas o que eu quero trazer com isso? Que se tu enrijeceu,
realmente é muito mais difícil de tu conseguir enxergar. Se tu tá enrijecida pela ira, pelo estresse, pelos ciúmes, realmente é muito difícil de tu conseguir enxergar Deus falando contigo através de uma pessoa, do que seja. É impossível, porque tu te construiu, tu deixou ele bater tanto, 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 tanto que ficou aquele fuê enrijecido, aquele creme duro. Então, nós precisamos fazer um inventário dos nossos pensamentos. O que é um inventário, gurias? É fazer uma análise de tudo, organizar tudo, ver tudo. O diabo é o inimigo. É inimigo. Você tem que entender que o que é teu inimigo é um ser invisível, que nem a internet. Deus é um ser invisível, intocável, imutável, e tu tem que acreditar, assim como tu acredita que o sinal do Wi-Fi vai pegar no teu celular. E é muito real isso. Quando a gente não confia em nós para pensar, o inimigo ele se apossa dos teus pensamentos. Então, fica parecendo meio estranho, mas tu dá a permissão e ele denota, é ele que traça o caminho, é ele que dita as leis. E existe uma forma poderosa, e eu vou ler para você agora, que você pode e que eu estou usando e fazendo, que é dominar, inventariar, lidar com a minha mente, lidar com os meus pensamentos. Pensei na ira, agora mesmo, né? Pensei na ira, senti a ira vindo, porque é uma, lembra? Uma bolinha. Tu vai batendo a primeira batida, a segunda batida. E aí eu senti ela. O que que eu preciso fazer? Em nome de Jesus. Isso não é meu. Esse pensamento não é meu. Em nome de Jesus, esse pensamento não é meu. Eu só tenho pensamentos do bem, eu só tenho pensamentos de vida. Eu não tenho pensamentos de morte. Porque pensamentos de morte não é só eu quero me matar. Pensamentos de morte meu Deus, eu vivo doente porque, meu Deus, eu herdei isso, eu herdei. Gente, tu não herdou nada, tu herdou vida, vida em abundância, saúde, saúde em abundância. Esses pensamentos que que tudo tem que acontecer contigo de ruim, que tudo tem que se repetir na tua vida, isso tudo não é pensamento de Deus. Em nome de Jesus, esses pensamentos não são meus. Em nome de Jesus, eu só tenho pensamentos de vida. Só toca na tua cabeça. A mulher fala aqui no livro que no início, quando ela, Kátia, tu pode ir abrindo o teu áudio que eu já vou pedir para te falar. A mulher fala aqui no livro que no início, quando ela resolveu dominar os pensamentos dela, Senhor, vamos dominar essa parada. Vamos mostrar para esse inimigo quem é que manda aqui. Gurias, é simplesmente dizer: Ei, pode parar com isso. Sai daqui agora. Sai daqui agora porque tu tá falando com a filha do rei. Vai te entender com meu pai, porque comigo aqui tu não tem mais liberdade. Em nome de Jesus, esses pensamentos não são de mim e eu não quero. Em nome de Jesus, eu só tenho pensamentos de vida. Na mesma hora, se instala. Nós somos movida à energia de Deus. É escolha. Antes de eu finalizar, eu quero então pedir para a Kate contar de ontem para as gurias, e sobre o processo da árvore, amiga. Bom dia, gurias. Desculpa a minha voz que tá meia fanha. Gurias, eu passei um final de semana incrível na presença do Pai, né? Eu tava no encontro com Deus. E eu orei muito e pedi para ele falar comigo de formas diferentes, sabe? Porque, quando tu senta num culto, né? Tu tá escutando uma ministração. É ele falando, com certeza é ele falando. Você tá falando para tanta gente, ele talvez não seja para mim, né? Quando uma pessoa para e conversa contigo, até mesmo nas reuniões aqui, né? Deus está te entregando uma palavra, mas tu não presta atenção.
conversando com uma roda de amigos, né? Deus está usando para falar contigo e tu não presta atenção. E Deus, ele fala conosco o tempo todo. O tempo todo ele está falando conosco. E a gente não presta atenção. Então, nesse encontro que eu fui, eu disse assim, Deus, eu quero te escutar de uma forma diferente, né? E usei a palavra que está lá em Lucas 19:40 para, tipo assim, requerer o meu direito de filha, né? Porque eu sou filha, então fala comigo, pai. E eu quero escutar de uma forma diferente, sobrenatural. Posicionamento. Posicionamento. O que que a Kate fez? Você posicionou. Eu quero falar contigo. Eu quero. Palavra. Segue-me. E daí eu fechei os meus olhos num momento assim, saí caminhar no lugar onde eu estava. Um lugar lindo, 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 lindo. Eu digo assim, ó, eu tava no céu, sabe? Literalmente, eu tava no céu, eu tava no paraíso, caminhando por lá, e, tipo, Deus tava por ali, sabe, o tempo todo comigo. E eu sentei debaixo de uma árvore de amora, e fechei os meus olhos. E eu tava com uma amiga até, ela com a Bíblia dela, eu com a minha, ela orando, e eu fui orar também. Fechei os meus olhos e comecei a orar e requerer meu direito de filho. E dizer assim, pai, eu quero discernimento. Eu quero, tipo, entender tu falando comigo de uma forma diferente. Porque na tua palavra tá escrito, né? Na palavra diz ali, ó. Mas ele lhe respondeu, asseguro-vos, se eles não calarem, as próprias pedras clamarão. Então, a gente tem que falar a palavra de Deus para as pessoas. Se a gente não falar, as pedras falarão. Então, se eu não estou escutando as pessoas falarem comigo, eu quero escutar as pedras falarem. Então, eu quero que tu fale comigo de uma forma diferente. E orei ali, tive meu momento, pedi para Deus me mostrar em coisas em relação à família, né? Eu estava numa luta interna também de não merecer a um grupo, né? Tipo, quem sou eu para falar para alguém uma palavra, ministrar na vida de alguém, né? No caso da minha amiga que estava comigo, falar algo para ela, né? Algo que Deus estava dizendo para mim falar para ela, profetizar, tipo, entregar para ela. Quem? Eu sou, meu Deus, não. A mulher tem um posicionamento muito acima de mim, entende? Para mim falar alguma coisa, né? E deu aqueles conflitos ali, mas querendo escutar Deus. Então, requeri meu direito, terminei minha oração e abri os meus olhos. Porque, gurias, a gente tem a mania de orar, terminar de orar e deu. E sai correndo. Fazer as coisas do dia, né? A rotina, né? Então, tu pega e tu sai, fazer tuas coisas. Ah, já tem roupa para colocar lavar, já tem uma louça para secar, já tem a casa para limpar, já tem A que sair gente não tem trabalhar, um já tem... momento com Deus. Porque o momento com Deus é parar depois de orar, né, amiga? É. E eu parei e comecei a olhar para as coisas. E Deus me chamou a atenção para aquela árvore. E, por incrível que pareça, eu olhei para a árvore e Deus disse assim: olha. E eu parei, fiquei olhando, tipo, nem gosto de amora. É uma árvore. E daí ele disse assim: tu tá vendo essa árvore? E a árvore começou a ministrar na minha vida, né? Olha essa árvore. Ela vem da mesma raiz. Ela é frutífera, né? Uma árvore frutífera, ela tem a mesma, ela tem uma raiz ali. E aquela árvore tinha assim aquele galho da amora assim, ó, carregadinho de amora, chegava a encostar no chão de tanta amora. Porém, do mesmo galho tinha vários galhos secos no meio. E ali Deus começou a ministrar comigo.
Isso é você, né, no caso. Tipo, os galhos ali verdinhos, dando frutos em relação a familiar, né? Porque família é eu, meus filhos e meu marido, né? E Deus começou a dizer assim, tipo, tu escolheu se alimentar do que vem lá da raiz, né? Tu escolheu isso. Escolheu ficar se alimentando. Então, tipo, vai ficar verdinha e vai dar frutos. Agora, os outros têm a mesma oportunidade. Tem a mesma oportunidade. Os galhos estão ali, estão grudadinhos na árvore. Por que que eles secaram? Porque eles escolheram não se alimentar Não se mais. alimenta. Eles não querem mais. E daí o que que acontece? Eles sofrem um processo. A folha vai enrugando, vai perdendo força, cai. O galho vai se quebrando, cai, apodrece. Então, o que que tu escolhe ser? A árvore que dá frutos. Em relação a minha, eu falar, né? Continuar dando fruto, ou me abafar, ficar para mim, tipo, ai, não sou. Quem sou eu para falar? Eu escolho continuar ou vou secar? Gurias é muito incrível, porque assim, ó, quando cai um galinho, tipo, fica ainda um toquinho, né? Se, se alguém for lá e cortar esse toquinho, bem na pontinha, vai ver que tem ainda parte verde ali. Então, aquilo ali ainda pode gerar uma vida novamente. Então, Deus vem e poda, nos poda, para a gente florescer novamente, para a gente brotar novamente. Então, a gente tem que aceitar as podas, a gente tem que aceitar. Deus está falando o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está falando. Eu entendi claramente que ele estava ministrando, aquela árvore estava ministrando para mim a minha família, meus familiares, né? Relação pai, mãe, irmã, enfim, que não querem, não querem e tá tudo bem. Eu vou continuar fazendo, porque eu fui escolhida dele, porque ele me criou com um propósito, sabe? O propósito vem para todo mundo. Só que uns querem, outros não querem ele. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Deus nos deu, Então, como eu falei assim, aqui. Vocês podem ouvir hoje aqui, você que está ouvindo agora, que tá, pode ouvir e dizer, meu Deus, que incrível isso. Pode, ou pode dizer, que palhaçada isso. Problema teu. A escolha é tua. na verdade, na palavra, a Bíblia ela é o manual da vida. Lê o manual Não da... existe outra coisa. Não. Tu tem duas opções. Em pegar e botar em prática o que ela manda botar, andar sobre uma obediência, ou não andar e sofrer as consequências. Ah, mas eu boto meus filhos em primeiro lugar. Deus o livre, meu marido pode me trair, pode me deixar, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Problema teu. Problema teu. Porque a palavra diz para mim honrar o meu marido. Primeiro, os filhos depois. É uma ordenância. Porque quando eu honro o meu marido, eu estou honrando a Deus, porque ele me deu o marido para mim cuidar. Então, assim, gurias, oh, paciência. A palavra é uma só. Eu tenho que andar na obediência. E Deus mandou eu falar para aquela pessoa algo, entregar algo para ela. Eu nem sabia o que estava acontecendo na vida dela. Mas, tipo assim, eu estava vendo a questão da família. E daí eu É cheguei tão, para é ela e tão, perguntei. é tão desafiador essa parte, gurias, quando a gente está em conexão com Deus, ao ponto de Deus falar comigo, contigo e com qualquer pessoa que esteja, que Ele escolha para dizer algo para alguém. Deus fala na tua mente assim, fala para ela isso.
Eu conto para vocês, né, que sexta-feira eu tô indo pro casamento da irmã da Sheila, que foi em fevereiro, quando eu vim para Florianópolis. Eu vi o casamento da guria num momento de uma célula que nós fizemos lá. Deus me mostrou todo o casamento. Eu não sabia nem que a guria tinha namorado, e ela já era uma mulher com mais de 30 anos, e eu sabia que para ela era uma sequela, uma dor não ter casado. As outras irmãs casadas. E Deus dizia, e eu vi o casamento dela embaixo da árvore, na fazenda da Sheila. Eu vi tudo, Deus me mostrou tudo e dizia, entrega para ela. E eu disse, como é que eu vou entregar isso pra guria? Se eu sei que o sonho da guria é casar, como é que eu vou falar um troço desse pra mulher? Pense! E Deus só me repetia, entrega para ela. E eu entreguei. E naquele dia, ela já estava tendo um relacionamento que ela conheceu. Ele mora em São Paulo. Ele é cristão como ela, tudo mais. E resumo, gurias, Deus me entregou a visão do casamento dela. E eu não, eu poderia não ter entregue. E agora, sexta-feira, a gente tá indo pro casamento da mulher, na fazenda, no pátio, embaixo da árvore, como Deus me deu a visão. E quando eu paro e penso nisso, tipo, meu, isso é um grande testemunho de que Deus mostra para nós. Tu não precisa de outro. Ele mostra tanto a tua vida quanto ele mostra a vida dos outros ainda. E você, não, eu já ouvi também, ai, tu é uma profeta. Para tudo. Deus pode escolher qualquer um filho dele para revelar algo para entregar para alguém. Tu também. E tu, a tua vida, a revelação da tua vida. Se tu pedir, Senhor, eu quero isso. Eu quero, é do meu desejo, é de todo o meu coração, eu desejo de todo o meu coração, se for da tua vontade. E se tu acha que eu mereço, me entrega. Deus vai falando, abre a palavra, lê, interpreta, enfim. Gurias, isso é um processo, tá? Não acontece do dia pra noite. Fica bem tranquila se não acontecer contigo, porque é um processo É assim, bem ó, intenso. gurias, isso é relacionamento, né? É uma busca Uhum. diária. Eu tava no momento que eu tava num lugar onde o encontro era com Deus, né? Então eu Aham. estava A mais sensível. A atmosfera ali gente, é totalmente tipo, suscetível. o lugar é diferente, apesar que, tipo, na verdade, eu já tinha feito esse encontro há alguns anos atrás. Só que a gente volta para casa e tu vai, sabe? Quando eu fiz o encontro, eu achava que eu tinha aquele relacionamento com ele, sabe? E eu vi assim aqui, tipo, o relacionamento com ele é muito mais do que eu orar e sair correndo, né? Uhum. Apesar que eu ainda ficava escutando um pouco, mas eu não escutava tudo, sabe? Tipo, a vida corrida, eu não tinha tempo de orar, era, né? E literalmente, mês passado, eu freiei, puxei o freio de mão e eu comecei a viver dentro da ordenância, dentro do que ele mandar, tipo ali na palavra diz, né? E eu comecei a colocar a casa em ordem, né? A Fábio até um dia me perguntou, Kátia, o que está acontecendo contigo? Eu disse assim, prioridade Deus agora. Eu entendi que ele me pediu prioridade. Então eu vou viver primeiro essa experiência com ele. Vou viver, vou organizar a minha casa, vou organizar a minha vida, vou organizar o tipo me conhecer, o meu interno, né? Não que que eu vou parar de trabalhar. Bem pelo contrário, eu trabalhei também, só que de uma forma totalmente mais leve, diferente, e a gente tem a mania de correr, 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 achar que é tudo pela força do nosso braço, tudo pela força do nosso braço, e não. É colocar as coisas em ordem. Deus, marido, filhos, depois o resto. E Deus, ele ajeita o resto. Ele vem, ele é especialista em organizar, e limpar, e te mostrar, É, e, meu e Deus. te capacitar no restante, sabe? Então, assim, ó, é uma intimidade com ele que a gente vai requerendo, vai pedindo, vai orando, vai buscando, vai indo no culto, vai indo numa célula, vai indo num grupo de amigas para estudar a palavra, vai. Tem de várias formas, tu pode pegar e sentar e orar e ler a palavra e ter entendimento. E se tu não tem entendimento, pede para o Espírito Santo dar entendimento. Ou se não, tu pega e liga para mim e diz assim, Cati, conversa comigo, fala um pouco mais. Liga para a Fábio, que tem um pouco também de entendimento a mais do que você e pede para ela te ajudar a interpretar o que, que foi que aquilo ali que Deus quis dizer, se tu não entendeu, mas haja, né? Faça alguma coisa para entender ele, né? Tenha essas experiências com ele e requeira teu direito de filha para escutar ele. E dizer assim, pai, eu quero que os meus ouvidos sejam sensíveis a ti.
né? A E parte do daí, isso daí vai vindo, e vai vai, vindo, e vai vai nascendo. vindo, e daí tu vai entender quando a árvore falar Aliás, contigo, a parte né? de se posicionar é sobre posicionamento como filha. E muitas vezes a gente tem uma experiência negativa com o pai. A gente tem trauma, a gente perdeu o pai, a gente nunca teve um pai. Então a gente tem uma dificuldade de se posicionar. Mas independente, independente, tem uma música que fala assim, ó, eu me eu me separei dos meus pais da terra para entender. Eu não lembro qual é o hino que fala. Eu me separei dos meus pais daqui para me relacionar intensamente com o meu pai de verdade. E isso é no sentido de que se desconecta do que o meu pai fez, do que como foi minha história, do que o pai entende que pai é Deus. Deus é pai. E quando a gente vive a filiação, tu começa a entender. Imagine, e eu vou encerrar falando, e eu quero encerrar com uma música, que é Quero Ser Como Criança. Não existe nada mais incrível. Eu vou convidar vocês a, literalmente, sair e ir para um cantinho, nem que seja no banheiro, na hora que eu for colocar música, para a gente conseguir se conectar. Nós vamos encerrar falando hoje sobre. Aqui no livro, a autora fala que iniciei no básico, lá no início, quando ela começou a dominar, a inventariar e dominar a mente dela, os pensamentos, ela trazia a palavra, né, a frase, em nome de Jesus, esse pensamento não é meu. Em nome de Jesus, esse pensamento não é meu. E existe quando Deus mandou o filho dele, Jesus, para morrer na terra, aqui na cruz por nós, o sangue derramado de Jesus é um sangue poderoso. E você pode, em nome de Jesus, invocar o sangue de Jesus sobre a sua mente. Em nome de Jesus, eu invoco o sangue de Jesus sobre a minha mente. Ele veio para te salvar. Então, se tu invoca o sangue de Jesus sobre a tua mente, ele vem e limpa de todo mal. Ressuscita. É mais ou menos por aí. E lá no início, quando exata, ela fala que às vezes ela estava num restaurante, por exemplo, tá? E o inimigo, alguém falava alguma coisa ou uma mensagem e o inimigo dizia: ninguém ama você. Só tu que não percebe. Todo mundo esquece de ti. Ela não lembra ela nem tá nem aí pra ti. Ela nem viu que tu tá que tu tem que ser reconhecida, que tu tem que ser vista. Ela diz que simplesmente na mesma hora ela parava para analisar. É Deus que tá me falando isso? Não, é ele. Não, 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 nem vem. Eu preciso, ela dizia, eu preciso ir no banheiro rapidinho. E ela ia lá no banheiro e fazia, em nome de Jesus, esse pensamento não é meu. Em nome de Jesus, eu invoco o sangue de Jesus sobre os meus pensamentos, sobre a minha mente. E aí, alinhava as coisas, respirava, voltava. Ela disse que teve vezes que ela chegava a fazer 200 vezes no início, por dia. 100 vezes, 150. Dá trabalho, sim, minha filha. Tudo dá trabalho na vida. Imagina uma vida de liberdade, com a mente livre. Comecei a chamar a Isis. Olha só, tá na palavra. Ela colocou aqui, ó. Eu só tenho pensamentos de vida e eu não tenho pensamentos de morte. Essas são as frases que eu vou adotar, que eu adotei. Eu não tenho problemas com ira. Eu não tenho problemas com estresse. Aí ela fala aqui, Romanos 4,17. Comecei a chamar a existência as coisas que não existiam como se existissem. Eu declaro, 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 declaro o que ainda está acontecendo como se existissem. Na própria Mary Kay, tem uma diretora que fala: finge que tá que fica. Finge que tá que fica. O que é isso? Começar a chamar a existência as coisas que ainda não existem. Romanos 4,17.
Não tenho mais problemas com ira, declare. Ora, você poderia perguntar, mas isso não é mentira? Não, é voltar a ser quem você realmente é. Porque você está irritado e está dizendo que não tem problemas com iras. Você está chamando à existência aquilo que ainda não existe. Porque você quer ser a sua identidade. Você quer voltar ao início. Vocês veem um bebê com ira? Vocês veem um bebê com ira? Quando um bebê nasce, ele não é puramente. Ele até pode nascer estressado, se a mãe teve estresse e tudo mais, porque está muito linkado. Mas um bebê é amor, gurias. Um bebê na barriga da gente é a transição da vida, é Deus purinho. Chega de profetizar desgraças. Amado, a ansiedade e a depressão não são. Presta atenção nessa parte final do livro que eu vou ler para vocês. Amado, a ansiedade e a depressão não são estranhas para mim. Durante anos, elas me perseguiram como um cão. A depressão era um pântano onde eu vivi por muitos anos. Naqueles dias, não havia um nome para ela. Hoje seria chamada de depressão clínica. No final, havia dias de uma agonia emocional tão grande que eu pensava em tirar a minha própria vida. Mas Deus me encontrou onde eu estava naquele dia e me levou para onde eu estou, uma vencedora em Jesus Cristo. Jesus Cristo usou uma coroa de espinhos na cabeça pela sua paz de espírito, pela minha paz. Vocês imaginem. Imagina agora que Jesus usou uma coroa de espinho pela nossa paz de espírito. Portanto, recuse-se a andar em qualquer coisa que não seja a paz que excede todo o entendimento. E quando tu estiver ansiosa, quando vir pensamentos de ansiedade, Senhor, me preenche. Ai, Espírito Santo, me enche da tua paz que excede todo o entendimento. Urias, se você fechar agora os seus olhos e disser, Senhor, Espírito Santo, me enche da tua paz que excede todo o entendimento. Tu vai sentir na tua entranha a paz. O Espírito Santo ele age na boca do teu estômago, chega a dar um friozinho assim. Ai, meu Deus. A alegria, Pai. A alegria do Senhor está em mim. A alegria do Senhor está em mim. O teu sorriso é outro. Vocês devem notar a minha face quando eu digo. Ou seja, permita que nosso amado Pai Celestial o resgate da miséria e da desolação. Se você também deseja ser livre, como eu fui, faça essa oração comigo. E agora eu vou te convidar para fazer junto comigo a oração que ela. E eu vou pôr depois no grupo, para quem quiser, vou mandar para a Marielle e para a Cláudia, que são diretoras e estão aqui. Querido Pai, obrigado por me salvar da miséria e da desolação. Tu pode repetir aí na tua casa. Querido Pai, obrigada por me salvar da miséria e da desolação do reino de Satanás. E por me trazer para o reino do teu filho amado. Jesus Cristo comprou e pagou pela minha liberdade e libertação. E eu rejeito qualquer ansiedade ou depressão que queria novamente me aprisionar e me colocar cativo. Deus me resgatou dos becos sem saída e das masmorras escuras. Seu filho nos tirou do abismo onde estávamos e se livrou dos pecados que estávamos condenados a continuar repetindo. Acabou-se o governo tirano. Agora, vivo, me movo e existo nele. Deus em mim. Ao viver esta nova vida,
serei fortalecida pelos recursos ilimitados de Deus, de modo que eu seja capaz de passar por qualquer experiência e suportá-la com coragem. Serei capaz até de agradecer a Deus em meio à dor e o sofrimento, porque sou privilegiada em compartilhar a sorte dos que estão vivendo na luz. Pai da glória, oro para que tu transmitas as riquezas do espírito de sabedoria e do espírito de revelação, para que eu possa conhecer o Senhor Jesus Cristo através do aprofundamento da intimidade com Ele. Crescerei no conhecimento de Ti, Pai, e serei inundada pela Tua luz. E a rica e gloriosa herança do glorioso caminho de vida que Tu tens para os Teus seguidores. A grandiosidade absoluta da Tua obra em nós, que confiamos em Ti. Força sem fim, poder sem limite. A grandiosidade absoluta da tua obra em mim, em nós, que confiamos em ti. Força sem fim, poder sem limites. Em nome de Jesus. Amém. Eu me posiciono, Pai, para viver o teu poder, a tua força sem limites. Pai, eu me posiciono para declarar sobre a vida dessas mulheres mentes libertas. Pai, tua graça está sobre nós. Estar aqui hoje é a tua graça sobre a minha vida e sobre a vida dessas mulheres. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. A tua alegria está em mim. Obrigada, Pai. Obrigada. Ai, obrigada, Pai. Obrigada. Gurias, obrigada por hoje. Eu quero sim, hoje, fazer um pedido para você. Que você vá até o meu privado e me diga hoje o que foi. Todas vocês têm o meu WhatsApp. O que foi o nosso encontro à hora certa? Se alguma ficha caiu, se tu ficou com alguma dúvida, se tu ficou com algum questionamento, e se tu estiver assistindo gravado, me chama também. Vai no meu Instagram, lá tem, me manda um direct e fala como foi a hora certa. Como foi ouvir a Kate falar que a árvore falou com ela? Meu, que incrível. Ontem, quando eu ouvi ela, porque a árvore não precisa abrir a boca e falar, a árvore fala, não. Deus desenha na tua mente a fala. Mas entenda, se tu não ouvir a boca da tua mãe, a boca do vizinho, a boca do pastor, a boca da... Seja lá o que for, Deus vai usar uma árvore para falar contigo. Que Deus te abençoe, que a tua vida seja transformada, que a tua mente seja renovada pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa, amiga? Não, só agradecer. Obrigada. Incrível, né? Obrigada por me dar esse espaço para mim testemunhar isso, né? Exato. E eu tenho me dado conta ainda depois que saí de lá, Deus ainda continua falando. E a árvore ainda está ministrando na minha vida. Uhum. Porque uma árvore, pode ficar destruidinha, mas vem a renovação, vem a nova estação e ela continua frutificando. E aí, um galho tem o poder da escolha de agora eu vou me alimentar e eu vou dar frutos. Só isso. Eu amo vocês e amanhã é um encerramento. Amanhã eu vou trazer um testemunho muito forte da minha vida, muito intenso.
muito, muito intenso. E eu quero dividir com vocês amanhã, aqui, o quanto que Deus é bom e o quanto que em meio ao caos, tu continua glorificando Ele. O mundo tá caindo, tá tudo parecendo que não, e tu continuar, Senhor, eu acredito, eu confio no que tu me falou, eu confio na tua palavra, eu confio no que tu me revelou que eu vim fazer aqui. Eu confio, continuo confiando. E no outro dia, a serenidade de Deus invadir. E amanhã eu vou dividir com vocês. Deus abençoe, eu amo vocês.